Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como um bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e que sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e nem aprenderam dela, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo eu, Senhor, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei oportunidade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará um vaso de barro. E eu lhes darei a mesma autoridade que eu recebi a autoridade com meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você ore comigo nesse momento, lembrando da orientação que eu já dei semana passada e torno a dizer. Nesse momento nada é neutro, queridos. Nada do que acontecer nesse momento é neutro. Se você se sentir mal, se você tiver vontade de sair daqui ou algo nesse sentido, isso não é neutro. Resista na autoridade do nome de Jesus. Nada que acontecer na sua casa, ou você que está de casa, é neutro. Mas resista na autoridade do nome de Jesus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordem agora ao reino espiritual agora, Senhor Deus, que céus e terras se alinhem agora de acordo com a vontade do Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Ministra, Senhor Deus, a tua palavra sobre os nossos corações, e nós damos ordem agora no reino do Espírito, para que toda intervenção, Senhor Deus, toda e qualquer obra do maligno, Senhor Deus, contra a ministração da tua palavra, contra a minha vida, contra essa igreja, nós damos ordem que cesse agora na autoridade do nome de Jesus, e que a tua graça e que o teu poder seja sobre nós, que os céus estejam abertos e que seja alinhado segundo com a tua vontade e segundo o teu querer, em nome de Jesus. Se você crer comigo, diga amém. Podem sentar, queridos. Amados, você que está nos visitando hoje, ou está vindo pela primeira vez, ou que não assistiu à ministração de semana passada, nós começamos a semana passada a ministrar sobre não tolere Jezabel. E se você não viu a ministração de semana passada, eu te aconselho fortemente que você entre depois no YouTube da igreja, no canal da igreja, e assista a ministração de semana passada. Eu vou recapitular algumas coisas aqui que nós falamos semana passada de forma bem breve, mas há detalhes que você precisa ouvir e há detalhes que você precisa compreender na ministração. Então assista a ministração, a outra e esta de hoje, e isso vai te fazer muito sentido. O texto que nós lemos é uma das 7 cartas às 7 igrejas no Apocalipse, e há uma igreja chamada Tiatira. Essa igreja era uma igreja que tinha marcas de saúde espiritual. Ela tinha marcas de um crescimento espiritual muito bom. E entenda, todas as vezes que eu falar aqui em Tiatira, num contexto de igreja, traga isso para a sua vida, num contexto pessoal, porque você faz parte da igreja de Jesus e você precisa entender que isso se aplica à igreja de Jesus como se aplica à sua própria vida. E Tiatira, ela tinha marcas de saúde espiritual, era um crente, uma igreja elogiada, mas ela tinha algo que o Senhor disse: ela tolerava um espírito de influência chamado Jezabel. Jezabel, para quem não sabe, era uma profetisa de uma tríade demoníaca, 3 deuses demoníacos, Baal, Astarode
e Moloque e Jezabel servia essa tríade demoníaca de forma mais própria a Baal e Astarote. Eles aceitavam sacrifícios infantis, orgias sexuais, depravação moral, uma série de idolatrias e contextos de idolatria. E isso tudo fez com que Jezabel virasse profetisa desses demônios, e Jezabel então profetizava acerca deles. E Jezabel se casa com um rei de Israel chamado Acabe, um homem que, diz a palavra, cometeu toda sorte de pecado. Mais do que o seu anterior, o seu antecessor, cometeu pecados. E eu falei semana passada, e eu quero te repetir aqui, para todas as vezes que você resolver viver uma vida de pecado, sempre haverá uma Jezabel disponível para casar com você. Porque todas as vezes que você quiser ficar longe de Deus, Satanás sempre tem alguém para subsidiar seus pecados, favorecer os seus erros e te incentivar a continuar nessa vida. E apesar de nós falarmos de Jezabel no gênero feminino, o espírito de influência de Jezabel, ele não atua apenas sobre mulheres, mas a influência do espírito de Jezabel também sobre a vida de homens. E lembrando que nós falamos que o objetivo geral de Jezabel é a destruição do seu ministério, do seu destino profético, porque você pode achar que não, crente, mas todos vocês que estão aqui sentados, sem exceção, todos nós temos algo que o Senhor nos marcou para realizar e para viver. Por mais que você ache simples, ou até mesmo você esteja vindo à igreja pela primeira vez na sua vida, e talvez você nem entenda isso, mas o Senhor te marcou com algo especial, e há algo no teu coração que só o Senhor colocou aí, e Jezabel não quer que isso venha aflora, porque se isso vier aflora, se isso aflorar na sua vida, certamente você vai abençoar a vida de muitos, e não é isso que ela quer. Então ela quer se destruir seu destino profético. E para isso eu falei semana passada de duas estratégias, e hoje eu vou falar da terceira. E a primeira estratégia que eu falei semana passada é a relativização da adoração. Não tem problema, pode fazer, pode misturar o santo com o profano, pode misturar as coisas, não tem nada a ver, sem problema. Isso é uma cultura de Jezabel, ao ponto dela levantar profetisas ou profetas do inferno. Porque como eu falei semana passada, você pode achar que não, mas Satanás também profetiza. E aí, queridos, eu falei semana passada, eu quero reforçar com você nessa introdução da seguinte coisa: não aceite profecia de quem não tem vida no altar. Você está entendendo? Nós crentes, nós temos o problema de fazer concessões, e nós falamos assim, não, essa pessoa até não tem uma vida lá muito assim, mas ela é um homem, ela é uma mulher de Deus. Não, porque presta atenção numa coisa, se o poder que está sobre a vida dela, que usa ela a falar no seu coração, através da vida, a boca dela, para falar de Deus ao seu coração, se o poder que está na vida dela e tem autoridade para falar ao seu coração, não é o mesmo poder que transformou e que deveria transformar a vida dela? Como pode uma pessoa falar em nome de Deus, mas não viver uma vida de acordo com o que Deus pede? O poder é apenas para falar, mas não para transformar coração? Não tem lógica isso. Então nós crentes, nós não temos que ficar fazendo concessões do tipo, não, ela tem as falhas dela, ele tem as falhas dele, mas é um homem ou uma mulher de Deus. Se não tem mudança de vida, se não tem coração alinhado com os céus, se não tem uma vida que mostra frutos dignos de arrependimento, não fala por Deus, fala pelo diabo. Essa é a primeira estratégia de Jezabel, e a segunda é o controle e manipulação. Jezabel quer sempre te manter debaixo do seu domínio econômico e mental. E hoje eu quero trazer, e eu quero falar sobre a terceira estratégia que Jezabel usa para literalmente alcançar o seu objetivo, que é matar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre essa última estratégia, e te mostrar detalhes e características de alguém que está sob influência de Jezabel ou sob o efeito de Jezabel.
E eu quero que você preste bastante atenção nisso. E a última estratégia que Jezabel usa, ela relativiza o culto. Ela tem o controle e a manipulação, gosta de fazer joguinhos com você. E a terceira coisa, ela literalmente está aqui. E ela vem, o objetivo dela, para destruir a sua vida ministerial. Para destruir o que o Senhor te deu e o que o Senhor colocou no teu coração a fazer. Eu falei semana passada que muitas pessoas associam Jezabel unicamente com o espírito de prostituição. O espírito de prostituição ou as ferramentas de prostituição são apenas umas das ferramentas que Jezabel tem no seu bojo para fazer com que você perca o destino e para desviar você do caminho que o Senhor quer. E eu já vi homens e mulheres, irmãos de Deus, pessoas cheias da graça do Senhor, pararem a sua trajetória, sabe por quê? Porque deram vazão à imoralidade sexual, à prostituição trazida por Jezabel. E Jezabel, ela literalmente, ela vai tentar desviar você da sua fragilidade, desviar você através da sua fragilidade. Entenda, meu amado, o inferno é estrategista. E ele jamais vai te tentar com algo que você não tenha dificuldade. Mas se você tem dificuldades, por exemplo, com a área sexual, é uma área que Satanás vai atuar. Se você tem problemas no que diz respeito à idolatria, Satanás vai te atacar nisso. Porque ele vai atacar na sua brecha. E Jezabel, literalmente, ela quer acabar com a sua vida. Presta atenção, eu falava para uma pessoa essa semana, quando você não decide pelo reino espiritual, você é uma carta fora do baralho. Você não fede nem cheira para o inferno. Quando você não se posiciona em viver uma vida em que você quer fazer a vontade de Deus, para Satanás, você é a carta fora do baralho, porque você não fede nem cheira, você não ameaça ele. Mas a partir do momento em que você se posiciona, Satanás sabe que o poder dos poderes e a graça do Senhor que habita em você é grande demais, e certamente você vai causar destruição e estrago para ele, e ele vai tentar anular você e destruir você. Vocês estão me entendendo, crente? Sim ou não? Porque no momento em que ele destrói a sua vida, no momento em que ele destrói a minha vida, no momento em que ele destrói os crentes, ele está ao caos. E você precisa entender que só há desvio se os profetas se calarem, e só há o caos quando os profetas são mortos. Quando você, que tem o seu destino profético, se cala, Satanás, ele tem a abertura para instalar o caos e para destruir outras vidas e outras pessoas. Entenda, Satanás vai tentar desqualificar, através do espírito de Jezabel, desqualificar o seu ministério, desqualificar a sua vida, difamar você, inventar coisas acerca de você, caluniar você. Vai acontecer, queridos. Vai acontecer. Assim como fez com todos aqueles profetas, ele vai difamar você e vai falar uma série de coisas acerca de você. Mas entenda uma coisa, meu querido, se você está vivendo uma vida em Jesus, e se você se posicionou por Jesus, se prepare, porque Satanás vai atacar e vai contra-atacar. Mas Mateus capítulo de número 5 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem toda torpeza acerca de vocês por causa do meu nome. Bem-aventurados são vocês. Vai acontecer, queridos. Satanás vai difamar você. Jezabel vai difamar a mim, a você e a todos nós. Vai caluniar e vai inventar. Ela vai tentar fazer isso, sabe para quê? Para destruir teu ministério. Ela vai literalmente ajuntar seus filhos. Porque Jezabel tem filhos, o texto diz: eu matarei seus filhos. E os filhos de Jezabel são aqueles que sentam à mesa de Jezabel e começam a caluniar e a difamar e a dizer toda sorte de imundície contra aqueles que estão vivendo uma vida no Senhor e vivendo pelo Senhor.
Por isso, cuidado. Cuidado com a mesa que você está sentando, crente. Cuidado com quem você está chamando para tomar café. Cuidado. Muito cuidado, meu querido. Cuidado quem você está colocando para sentar na cabeceira da sua mesa, porque dependendo de quem for, Jesus está se levantando e saindo, porque o Senhor não senta na mesa com Jezabel, meu amado. Você está me entendendo? Jesus não senta na mesa com Jezabel. Então você precisa entender que difamar, inventar, caluniar, são marcas de Jezabel para destruir você. Mas presta atenção numa coisa, não caia no joguinho de Jezabel. E eu sempre digo essa frase: não cuide da sua reputação, se preocupe com o seu caráter. Não se preocupe com a sua reputação, se preocupe com o seu caráter. Sabe por quê? Porque para algumas pessoas Jesus era um endemoniado, o blasfemador, o falso profeta e uma série de coisas. Ok. Era a reputação. Mas quem ele era? Ele era o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que salvou a minha vida e a sua vida. Não se preocupe com a sua reputação, se preocupe com o seu caráter. Se Jezabel está falando, pode deixar que daqui a pouco a morte dela chega. Mas não tente você e ficar: meu Deus, estão me difamando. Vai difamar, queridos. Vamos falar. Meus irmãos, eu tenho 20 anos de ministério. No início do ministério, eu tinha umas lombras, sabe? Eu ficava meio coisa, porque se eu descobrisse que tinha uma pessoa falando mal de mim, eu falava: meu Jesus, como pode? Agora, se eu descubro alguém falando mal de mim, eu falo: entra na fila, queridos. Entra na fila, fica à vontade. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com a minha reputação. Quem cuida da minha reputação é Jesus. E se Ele quiser fazer justiça a você, Ele vai fazer. Mas eu preciso me preocupar com o meu caráter. E eu preciso demonstrar aos homens que Jesus mudou a minha vida. E que eu tenho vivido uma vida que com dignos de frutos, dignos de arrependimento. Esse é o meu papel. Se alguma injustiça está vindo contra mim, dizer que no Yahvé, Ele é a minha justiça. E é Ele que faz. Então entenda isso. É Ele a tua justiça, é Ele que cuida de você. Não se preocupe com a sua reputação. Cuide do seu caráter. Jezabel vai tentar destruir o seu ministério, fazendo sabe o quê? Te tornando indigno. Te tornando indigno. Teve uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, como eu posso servir Jesus se eu sou tão indigno para servir Jesus? Eu falei: bem-vindo ao time, queridos, porque eu também sou um indigno. Todos nós somos indignos. Nenhum de nós aqui é digno de falar em nome de Jesus, mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que nós fomos justificados por Ele, e no nome de Jesus nós temos a autoridade para viver no nome dEle. Não é por nós, queridos. Jezabel vai jogar na sua cara que você é digno. Eu não estou aqui falando, então, que você pode viver uma vida bagunçada. Não é isso. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquele que vive em Jesus não tem prazer na lei do pecado e da morte. Mas Jezabel não vai jogar comigo com isso. Jezabel vai virar para você e vai falar assim: você não tem condições. Você não pode. É a estratégia dela, é te tornar indigno. Se você for reparar, te atira numa igreja de gentios. Quem sabe aqui o que são gentios? Levanta a mão, por favor. Meia dúzia de crente só. Gentios sou eu e você. Talvez você não sabe, você é um gentio. Pastor, eu não sou gentio não, pelo contrário. Eu só é bruto. Não, você é um gentio. Gentio é todo aquele que... Gentil é todo aquele que vive literalmente fora da comunidade de Israel. Fora da comunidade de Israel. E então, amados,
Todo aquele que não vive em Israel e está fora da comunidade de Israel, ele é considerado um gentio. Tiatira era uma igreja de gentios. E talvez você não saiba, no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, quando a igreja estava sendo levada para fora de Israel e os gentios estavam sendo alcançados, alguns judeus religiosos falavam assim, não, nós temos que botar um monte de cargo e um monte de peso sobre a vida deles. E aí os apóstolos se reuniram e falaram assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Abster-se de comidas sacrificadas aos ídolos, dos sangues, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Isso era o que os gentios não podiam. Comer algo sacrificado a ídolos, viver em imoralidade sexual. O que Jezabel faz da igreja de Tiatira? Leva a igreja a comer coisas sacrificadas a ídolos e a viver idolatria e a viver coisas de imoralidade sexual. Talvez você não consiga perceber a sutileza de Satanás, mas o que Jezabel está fazendo para a igreja de Tiatira é a seguinte coisa: olha, você pode até viver uma coisa boa, você pode até ter tudo isso, mas presta atenção numa coisa, você faz algo que você não devia fazer. E Jezabel faz isso. Ela te leva para a cama dela e depois te acusa que você está lá. Você está entendendo? Para te tornar um indigno, para falar que você não tem condições de estar lá, para falar que você não tem condições de estar lá. Entenda isso. Eu não sei quanto a você, mas já teve pessoas que olharam para mim e falaram assim, você não tem condições de viver isso e de fazer aquilo. Você não tem condições de ser pastor. Eu me lembro que quando eu estava iniciando um dos momentos do meu ministério, teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, quem é você para fazer alguma coisa? Você é um fedelho. E eu falei assim, eu sou o fedelho que Jesus Cristo escolheu para realizar a vontade dele. Então é assim que eu vou fazer. Porque Jezabel quer me tornar indigno. Jezabel quer te tornar indigno. Tem pessoas que aqui estão sentadas e seu ministério está infrutífero e você é uma terra seca. Sabe por quê? Porque um dia você ouviu uma voz de Jezabel falando que você não tinha dignidade e você levou isso para o seu coração. E você não está vivendo tudo aquilo que Deus te chamou a fazer. Jezabel vai te intimidar. 1 Reis 19:2, para que você não vive, para destruir o seu ministério, ela vai te intimidar. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Irmãos, entenda uma coisa, Elias mata centenas de profetas de Baal. E eu posso te dizer que talvez depois do êxodo, esse talvez tenha sido um dos maiores milagres, e um grande momento que o povo de Israel tenha vivido. Caiu fogo do céu, irmãos, consumiu o holocausto. Elias mata os profetas de Baal. Jezabel olha para ele e ameaça ele. Jezabel ameaça ele. Tenta intimidar ele. Tenta intimidar ele. Não caia nas intimidações do inferno, irmãos. Não caia nas intimidações de Satanás. Ela vai tentar te intimidar e vai falar com você. E vai falar que vai destruir a sua casa, vai acabar com a sua família, vai destruir seus filhos. Se você se posicionar, as piores coisas vão acontecer. Isso é intimidação, queridos. Mas não caia na estratégia de Jezabel. Se posicione contra ela e não bata papo com Jezabel. Mas em nome de Jesus, tome uma postura contra ela em nome de Jesus. Porque ela vai tentar literalmente destruir seu ministério e eliminar ele, para que não deixe rastros, ao ponto de falar que você, dizer acerca de você, blasfemar contra você, e vai incentivar outros a matar profetas.
Ela vai incentivar outros que matem seu ministério. Sabe aquelas pessoas que só sabem se reunir para ficar falando mal e ficar falando coisas dos outros, e de ministérios, e da igreja, e de Jesus, e ficar falando mal da vida dos outros? Sabe aquela pessoa que não faz nada pelo reino, mas consegue ter diagnóstico de tudo do reino, e consegue falar de todo mundo? Cuidado, meu querido, isso é uma estratégia de Jezabel, para destruir e acabar com aquilo que o Senhor tem dado sobre a tua vida. Cuidado. Cuidado. Tem pessoas que literalmente, irmãos, elas vivem sob o efeito de Jezabel e elas se acham no direito de julgar os outros. Como eu disse aqui, irmãos, ninguém é perfeito, mas você vai dando sinais que você está buscando uma vida de acordo com o Senhor. E eu já tive casos de eu ver pessoas que chegaram e falar assim: mas pastor, e fulano? E Beltrano? E Ciclano? E aí a gente olhar a vida de Beltrano, Ciclano e fulano, e eles são pessoas que eles estão vivendo uma vida que tem seus erros, mas que estão caminhando para o conserto, estão caminhando para se acertar, estão caminhando para fazer as coisas direitas. Mas Jezabel é aquela que não se conserta e ainda acusa os outros. Entenda uma coisa, a pastora Kézia sempre diz uma seguinte coisa: ninguém permanece de máscara todo o tempo. Se a pessoa está fazendo tipo e está querendo mostrar uma falsa santidade, em algum momento a sua máscara cai e o espírito de Jezabel é demonstrado. Porque ninguém fica de máscara todo o tempo. Ninguém fica de máscara todo o tempo. E você precisa entender que Jezabel não apenas mente, mas ela também distorce a verdade para matar profetas. Cuidado. Cuidado. Entenda uma coisa, e eu vou falar uma coisa para você. Antigamente, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham a graça de Deus. Os sacerdotes tinham a graça de Deus de ir, olhar uma pessoa, colocar o dedo lá e atestar e falar assim: é lepra, está leproso. E ele não ficava leproso. O sacerdote era o único que conseguia fazer isso. É lepra, não fica leproso. E ele não ficava. Entenda uma coisa, cuidado. Às vezes você quer julgar a vida de pessoas e falar da vida de pessoas, mas você não é o pastor dessa pessoa e você não conhece o coração dessa pessoa. Você está enfiando o dedo aonde você não deve, e certamente a lepra dessa pessoa irá recair sobre a sua vida. Cuidado. Não deixe Jezabel usar de você e falar: mas o que eu estou falando é verdade. Sim, mas Jezabel subterfuge a verdade para distorcer ela e para matar profetas. Cuidado, crente. Cuidado. Então Jezabel, ela relativiza a adoração, controle e manipulação e busca destruir a sua vida. E entenda, a atuação do espírito de Jezabel, ela é um principado. E se você talvez não saiba, principados são graduações no reino espiritual. Nós temos principados e potestades, e o principado é literalmente um espírito de influência que atua de uma forma local, numa determinada região, vida, local. Mas para quê? Ela atua literalmente destruindo a vida para estabelecer nela uma falsa espiritualidade. Literalmente aquele tipo de gente que tem cara de crente, tem jeito de crente, tem jeitinho de crente, mas ele não é crente. A sua vida não demonstra santidade. Mais uma vez, eu bato na tecla, queridos. Não aceite profecia de quem não tem vida no altar e não demonstra a sua vida com frutos dignos de arrependimento. Não mesmo. Por ser um principado, a atuação de Jezabel, ela pode ser local, mas o objetivo dela é uma estratégia local para impedir uma abrangência maior. Preste atenção numa coisa. Dentro de você habita o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o poder dos poderes,
o maior de todos, o El Shaddai, habita em mim, habita em você. Você está entendendo? Habita em mim e em você. Então presta atenção numa coisa: se eu e você temos em nós o Todo-Poderoso, será que eu e você devemos ficar vivendo uma vida medíocre, miserável, de cabeça baixa e não sermos usados pelo Espírito Santo? Você acha que Deus colocou o poder dele em você? Como diz o apóstolo Paulo, nós temos esse tesouro de poder em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas seja dele. Será que Deus colocou isso tudo em você, para você continuar vivendo uma vida medíocre, miserável? Uma vida sem atuação, uma vida sem influência, sem que você possa tocar e abençoar outras pessoas? Não, meu querido. Não, Jesus está em mim e em você, para que eu e você possamos atingir a muitos e chegar a muitos, e a nossa área de influência ser ampliada, e nós sejamos extremamente bênçãos sobre a vida de outros. É para isso que eu e você temos o Espírito Santo. Então entenda, Jezabel vai tentar literalmente atuar na sua vida, para impedir que você viva o seu destino profético. É assim com a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira tinha tudo, irmãos, para ser uma das grandes igrejas da região, porque ela estava num local estrategicamente posicionado. Mas sabe o que acontece? Ela não crescia, ela não ia, sabe por quê? Porque ela tolerava Jezabel. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo me faça ser entendido nessa noite. Ela era elogiada. A vida dela era irrepreensível, dessa igreja. Mas ela não deslanchava, ela não crescia. Sabe por quê? Porque ela tolerava Jezabel. Talvez você esteja aqui sentado e você esteja perguntando para o Senhor assim: Senhor, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo na igreja, e por que as coisas não acontecem? E por que as coisas não vão para frente? E por que a minha área de influência não é aumentada? Porque, queridos, entenda uma coisa: o Senhor te chama para ser humilde, não para ser medíocre. Você está entendendo? Vou repetir. O Senhor te chama para ser humilde e não medíocre. O Senhor quer te usar. O Senhor quer estabelecer você em lugares estratégicos. O Senhor quer usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas. O Senhor literalmente quer levar você a lugares altos. Mas sabe por que às vezes isso não está acontecendo? E você às vezes fala: Senhor, eu tenho sido tão crente, por que não acontece? Porque você ainda está dando ouvidos a Jezabel. Mas Apocalipse 2:26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei a autoridade sobre as nações. Entenda o contexto da carta a Tiatira. Todo o tempo o Senhor vira para ela e mostra: olha isso aqui, eu tenho isso aqui para você. Você está vivendo tudo isso, mas você não está conseguindo porque você está tolerando Jezabel. Mas se você jogar fora Jezabel, eu te darei autoridade sobre as nações. Eu vou te enviar a lugares altos, eu vou abençoar a tua vida, eu vou fazer a diferença no teu viver. Meu querido, em nome de Jesus, entenda o que o Espírito Santo está falando com você. Você precisa entender que o Senhor quer te levar a lugares altos, mas Jezabel está aqui puxando para trás, e teu ministério está ficando infrutífero. Oh, Espírito Santo, se você ainda estiver inconformado, já é alguma coisa. O problema é que tem uns que às vezes estão sentados, vendo a banda passar e achando que está tudo normal. Não pode estar normal. Porque você precisa entender: o espírito de Jezabel não é um espírito de possessão demoníaca. Ninguém fica possesso de Jezabel. Não. Ninguém se contorce e aí tem uns aí que gosta de ser repórter de demônio, né? E pergunta: qual é o teu nome? Jezabel. Não.
Não vai acontecer. Até porque se ela falar com essa voz, vai parecer voz de... Vocês entenderam? Não vai acontecer. Porque Jezabel não possui ninguém, mas influencia. É um espírito demoníaco de influência. E aí, nesse contexto, eu quero que você entenda que alguns vivem a influência e outros sofrem os efeitos. Como assim, pastor? Quem vive a influência são aqueles que fazem a vontade de Jezabel. Fazem a obra de Jezabel. São usadas por Jezabel para realizar a sua obra. Por exemplo, Jezabel, propriamente dito, na Bíblia, e Acabe. Foram pessoas que foram usadas por Jezabel para viver esse espírito. Essa pessoa que estava na igreja de Tiatira era uma pessoa, e tinha outras que estavam vivendo a influência, levando a igreja a viver uma vida triste. E tem outros que sofrem os efeitos de Jezabel. Um exemplo, Elias sofre os efeitos de Jezabel. Eu e você, eu posso te falar uma coisa. Ou estamos, ou em algum momento da nossa vida, nós já vivemos sob efeito de Jezabel. Você está entendendo? Eu e você, em algum momento, se não estivermos, já vivemos efeito de Jezabel. Mas em nome de Jesus, a influência e os efeitos de Jezabel cessam diante do discernimento e do conhecimento da verdade. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sinais de uma pessoa que está sob a influência de Jezabel, está sendo usada por Jezabel. E eu vou te apontar alguns sinais de forma bem rápida, não vou detalhar, mas vou te apontar alguns detalhes. Primeiro, essa pessoa, ela é extremamente insegura e tem um espírito de rejeição. Você fala para mim: pastor, não é possível. Jezabel, tão cheia de autoridade, ela bota a banca, faz um monte de coisa, mas quem conhece na sua essência sabe que aquilo tudo é apenas uma casca, porque na verdade ela sabe a quem ela está servindo, e ela é insegura, e ela tem um espírito de rejeição / ciumenta. Pessoas que são extremamente ciumentas, cuidado, bem provável que você esteja sob, bem provável que você esteja sob influência de Jezabel. Cuidado. Pessoas sob influência de Jezabel são orgulhosas, arrogantes, manipuladoras, controladoras, e elas não se submetem a nenhum tipo de autoridade. Porque Jezabel não se submete à autoridade de ninguém, de coisa nenhuma, de pessoa nenhuma. Ela não se submete à autoridade. Sinais de pessoas que estão sob efeitos, não sob influência, mas sob efeitos, que estão sofrendo alguma coisa que Jezabel está fazendo. Está lá em 1 Reis 19, do 3 ao 4, que diz: e Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, e disse: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Presta atenção numa coisa: se você está sob efeito de Jezabel, certamente está se desenhando algo na tua vida que é além de você e é maior de você. Entenda uma coisa, queridos: ter medo faz parte de quem nós somos. Faz parte do ser humano. Nós temos medo, queridos. Sim, nós temos medo. Nós temos medo do que nós não conhecemos.
Nós temos medo de viver uma nova etapa, nós temos medo de uma série de coisas, sim, mas entenda uma coisa, nós não somos refém do medo, nós não somos dominados pelo medo, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não vivemos sob o efeito do medo de Jezabel, mas nós vivemos sobre a graça do Espírito Santo, que nos leva e nos ajuda a vencer todas as coisas. Entenda isso. E se você tiver medo, literalmente, do que Deus tem para você e das coisas que você está vivendo, ok. Não é ruim isso. O ruim é você se deixar dominar pelo medo. Porque se você se deixa dominar pelo medo, você está falando que Jezabel é maior do que o Espírito Santo. E ela não é maior do que o Espírito Santo. Pastor, os projetos de Deus, o nível que Deus está me levando, eu tenho medo, sim. Você não está pronto para o nível de Deus? Sim. Eu não estou pronto para o próximo nível de Deus? Sim. Nós não estamos prontos para o próximo nível de Deus. O próximo nível de Deus nos assusta? Sim, nos assusta. Mas graças a Deus que Ele nos escolheu e Ele nos dá força para viver o próximo nível dEle. E Ele já está lá nos esperando para viver conosco uma vida de crescimento e de graça. Não tenha medo. Mas se você der ouvidos a Jezabel, você vai ficar com medo. Se você der ouvidos a Jezabel, uma das coisas que você vai querer fazer é se isolar e fugir do seu destino profético. Você vai ter uma exaustão. E quem sabe até mesmo você vai querer desistir de tudo. Desistir do seu chamado, desistir do seu ministério, desistir da sua vida. E vai querer se afundar numa caverna e ficar lá. A caverna não te dá expectativa de nada. É escura, sozinha e não te dá expectativa. E queridos, eu não tenho problema de falar isso para você. Mas eu já tive momentos na minha vida que eu literalmente... eu dei ouvidos a Jezabel. E eu fiquei com vontade de me isolar, de desistir de tudo e de largar. Eu me lembro que teve uma vez, eu olhei dentro da minha casa e eu virei para a pastora e eu falei para ela a seguinte coisa: bom que fosse que eu morresse hoje, vocês e todas as outras pessoas, falando para ela, você e os meninos e todas as outras pessoas estariam muito melhor sem mim. Ela me olhou, ela se levantou dentro da minha casa e ela, com autoridade, ela ergueu a mão e ela disse: eu cancelo essa palavra no reino espiritual e Satanás não vai encontrar espaço para produzir os efeitos dele na sua vida e na nossa família e na nossa igreja por causa dessa palavra. Mas a minha vida, a sua vida e a nossa igreja, a nossa família irá produzir o destino profético para o qual ela foi chamada a viver, porque eu cancelo ela na autoridade do nome de Jesus. E por causa da oração e da graça dessa mulher, eu tenho certeza que eu estou aqui hoje pregando para você. Isso tudo nos sobrevém, mas eu quero que você entenda que isso não é teu. Isso acontece quando você tolera Jezabel. Quando você dá ouvidos aos joguinhos de Satanás, de Jezabel, você vai querer a morte, você vai querer largar a sua vida. Mas em nome de Jesus, os efeitos de Jezabel cessam hoje em nome de Jesus. Se você der ouvidos a Jezabel, você vai viver um local em que Deus não quer que você viva. Porque todas as vezes que você der ouvidos para Jezabel, você irá para um lugar que Deus não quer que você esteja. O Senhor chega para Elias dá ouvidos a Jezabel e ele foge para a caverna. O Senhor chega para Elias e pergunta: Elias, o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Não foi esse local que eu te trouxe. Não foi essa caverna que eu te coloquei. Não foi esses pensamentos de que você não pode, não consegue, não dá conta, que eu coloquei sobre a tua vida.
Não é isso. Não é esse quarto escuro e longe de todas as pessoas que eu estarei. O Senhor hoje está falando para algumas pessoas: o que você está fazendo aqui se eu não te coloquei nesse local? O Senhor está falando para algumas pessoas: o que você está fazendo nessa posição que você está, se não foi Ele que te colocou aí? Mas você deu ouvidos a Jezabel. E você mudou o seu destino profético e você está vivendo algo que o Senhor não quer hoje. Mas em nome de Jesus hoje, não tolere mais Jezabel. Em nome de Jesus, pare de tolerar Jezabel. Pare de aceitar os seus joguinhos e artimanhas dela na sua vida. E pare de ficar sendo afrontado e intimidado por ela. Pare. E eu já caminho para o final. Para te mostrar a seguinte coisa: 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 15 e 16, o Senhor chega para Elias e fala: o que tu está fazendo aqui? Se levanta, saia da caverna, porque eu vou falar contigo. Eu não sei quais foram as afrontas que Jezabel fez na sua vida. E eu não sei o que você deu ouvidos a ela. Eu não sei o que Acabe e Jezabel fez com você. Mas eu sei que há muitas pessoas hoje aqui que estão vivendo uma vida infrutífera e que estão literalmente sobrevivendo e não vivendo. Estão sobrevivendo e não vivendo. Mas o Senhor chega para eles e fala: levanta-te, porque eu vou falar contigo, saia da caverna e se posiciona. E escuta isso agora em nome de Jesus. E o Senhor olha para Elias e vira para Elias e diz assim: volte, Elias, pelo caminho de onde veio. Você não era para ter saído de Israel e ter se enfiado nessa caverna. Eu não te chamei para estar nessa caverna, te diz o Senhor. Volte pelo caminho de onde você veio. Se posicione e se arrependa. Porque entenda uma coisa, meu querido: os efeitos de Jezabel, grave essa frase, os efeitos de Jezabel não saem com corinho de fogo, os efeitos de Jezabel não saem com campanha de jejum e oração, não saem com 380 pastores, não sai nada disso. Os efeitos de Jezabel cessam quando você se posiciona no reino espiritual, com autoridade e com graça da parte do Senhor. É aí que os efeitos cessam. Quando você se posiciona e diz: na minha casa não mais, aqui não mais. E eu estou te falando, amados, eu estou te dando um testemunho pessoal. Eu e a minha esposa precisamos em algum momento nos posicionar, porque senão Jezabel teria destruído tudo isso que vocês estão vendo. Se posicione. Se posicione e se arrependa. Se posicione e se arrependa. E o Senhor olha para Elias e dá uma instrução para Elias e diz: Elias, vá lá, vá para o deserto, volte lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, para ele continuar a suceder como profeta. Talvez você não entenda os detalhes aqui, mas eu vou te mostrar uns detalhezinhos aqui. Aguenta aí um pouquinho. Chega lá e unja Azael, rei da Síria. Talvez você vire e fale assim: pastor, mas o que Israel tem a ver com a Síria? Eles eram inimigos. Você vai entender daqui a pouco. Mas o Senhor manda ungir Azael, rei da Síria, porque ele seria usado para a correção do erro. Unge Jeú, rei de Israel, para estabelecer autoridade e força sobre Israel, posicionamento na casa. E Elias, para continuar a viver no seu destino profético. Jezabel é derrotada quando há correção do erro, arrependimento, posicionamento com autoridade e força, e você vive o seu destino profético. Aí Jezabel é derrotada. Mas sabe por que algumas pessoas às vezes não se posicionam? Porque elas têm medo de receberem retaliação do inferno. Mas crente, em nome de Jesus, lembre de 1 João 4,4: filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não, eu acho que você não entendeu, eu vou repetir para você: filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que
que está no mundo, crente, é maior. O poder que habita em você é maior do que as estratégias infames de Jezabel. Para isso hoje, em nome de Jesus, arrependa-se de ter tolerado Jezabel. Arrependa-se de ter tolerado Jezabel. Corte todo relacionamento com pessoas que estão sob a influência de Jezabel. O Senhor já que trouxe na sua mente pessoas no seu convívio social que estão sob o efeito de Jezabel. Corte. Pastor, mas como, pastor, eu vou fazer isso? Irmãos, presta atenção numa coisa. Tem uns crentes que é muito engraçado, queridos. O Senhor vira e fala, se posiciona. Ele fala, mas Senhor, como? Eles preferem afrontar uma orientação de Deus do que afrontar o diabo, irmãos. Não é possível você continuar vivendo as afrontas de Jezabel. Você precisa se posicionar e entenda uma coisa: nós somos graciosos e educados e gentis com as pessoas, mas com espíritos demoníacos, não, irmãos. É na autoridade do nome de Jesus. Sai, eu não quero na minha vida. Se posicione. Resista com a autoridade que o Senhor já te deu. E peça ao Senhor dom de discernimento de espírito. Talvez você não perceba a nuance do texto, mas eu vou te mostrar, e esse é meu papel aqui. O texto começa: escreve à igreja de Tiatira, aquele, assim diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. Talvez, Tiatira, você não saiba quem são as pessoas que estão à tua volta, mas peça a mim o discernimento de espírito, porque eu tenho os olhos, diz o Senhor, como chamas de fogo, que purifica e vê até o profundo da alma, e eu conheço. Então peça de mim discernimento de espírito. E o texto diz: aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como um bronze de latão reluzente. Estabeleça. Latões reluzentes e o bronze representa a autoridade. Se estabeleça sobre a verdadeira autoridade do Espírito Santo. Não aceite mais nem um minuto tolerar Jezabel. A sua casa, a sua família, seus filhos não podem ficar sob o efeito dessa prostituta, dessa maldita, dessa demoníaca. Não mais. Não aceite mais nenhum minuto isso. Se o Senhor te mandou fazer, faça. Se o Senhor mandou você corrigir, corrija. Se o Senhor mandou você se arrepender, se arrependa. Se o Senhor mandou você voltar atrás e consertar, conserte. Mas em nome de Jesus, não relute sobre a orientação do Senhor, porque é através da orientação do Senhor que vai haver cura sobre a tua casa. Não é possível, irmãos, os crentes ficarem sendo brinquedinhos de Satanás. Tem crentes, irmãos, que estão vivendo igual a brincadeirinha de formiga. Quando nós somos crianças, nós brincamos com formiga. Quem nunca fez isso? Formiguinha está passando, a gente bota uma pedrinha, aí a formiguinha bate, ela vai para o outro lado. Aí bota outra pedrinha, aí a formiguinha vem. Aí bota outra, ela vai. E nós vamos conduzindo a formiguinha para onde a gente quer. Não é assim que a gente brinca com formiga? Pastor, eu nunca fiz isso, você nunca foi criança. Nunca foi criança. Tem uns aí que soltava bombinha no rabo do gato. Tudo bem, queridos. Você era uma criança um pouco mais diferenciada. Mas tem crentes, irmãos, que estão assim. Sabe por quê? Porque Satanás vai e bota uma pedrinha. Aí o crente vai e fala: ah, eu vou para cá então. Aí Satanás bota outra pedrinha. Ah, não, eu vou para ali. Não, queridos, em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor, erga as tuas mãos em sinal de adoração e destrua as estratégias do inferno na tua vida. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas eu preciso te falar uma coisa para a minha tristeza e para a sua tristeza. Quando o Senhor vira para Elias e fala: Elias, vai lá e unge Azael e Jeú como rei da Síria e rei de Israel. Quando Elias desce do monte,
Elias não cumpre o que o Senhor manda ele fazer. Escuta, Elias não cumpre. Elias só vai e unge apenas Eliseu. E Elias não unge nem Azael e nem Jeú. Entenda uma coisa, por Elias não ter feito isso, Elias permitiu que Jezabel reinasse ainda mais 6 anos. Quando Eliseu unge Jeú, a primeira coisa que Jeú faz na autoridade dada pelo Espírito Santo é chegar diante de Jezabel, e Jezabel tem os seus joguinhos, e Jeú olha para ela e pergunta: tem alguém aí junto comigo? Ele fala assim: sim, Senhor, nós temos 2 aqui. Então joga essa prostituta para baixo, porque eu não tenho conversa com ela, mata ela, porque Jezabel você só vê isso com posicionamento. Só que, porque Elias não ouviu a voz de Deus, Jezabel perpetuou o seu reinado por mais 6 anos. Por mais 6 anos. Eu posso te falar uma coisa: Elias foi salvo, mesmo ele não ouvindo a orientação de Deus. Elias foi trasladado e salvo, ele foi. Mas porque Elias não ouviu a orientação de Deus, porque eu tenho certeza, irmãos, se Elias desse dali unge Jeú como rei de Israel, naquele mesmo momento Jezabel tinha morrido. E porque Elias não faz isso, Jezabel trama contra Nabote e mata Nabote. E quem não sabe o que é Nabote vai ter que assistir a ministração de semana passada. Entenda uma coisa: se você demorar a seguir as orientações do Senhor, você até vai ser salvo, mas tem pessoas na sua vida que vão sofrer sob os efeitos de Jezabel. Nabote não precisava ser morto se Elias tivesse se posicionado e cumprido o que o Senhor mandou fazer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Se você ouvir essa mensagem e não se posicionar, você ainda vai permitir que Jezabel perpetue a atuação dela sobre a tua vida e sobre a tua casa. E teus sonhos, teus projetos, teus filhos, teu ministério, tudo isso continua em risco. E por fim, irmãos, Azael, diz o Senhor que era para ele ungir, era para Elias ungir Azael, rei da Síria. Talvez você não saiba, mas Azael seria usado para a correção de Israel. Como Elias não unge, Azael se torna de fato o rei da Síria. E Eliseu olha para Elias e fala assim: meu senhor. Um dia ele encontra com Azael e fala: meu senhor, e começa a chorar. E Azael fala: o que houve, Eliseu? O que acontece? Ele falou assim: você vai destroçar Israel, você vai acabar com Israel. Aí ele fala: como assim? Eu vou fazer o quê? Não vou. E a história mostra, irmãos, que Azael foi um dos reis mais carrascos que a Síria teve sobre Israel e que literalmente destroçou. Mas Azael vem para corrigir Israel sem a unção. E aí você precisa entender isso. Correção com unção gera arrependimento, mas correção sem unção gera castigo. Não era para Israel ter sido castigado, era para Israel ter sido corrigido e vivido o arrependimento. Mas Elias não ouviu o que o Senhor falou e não ungiu. Meu querido, o que o Senhor está te mandando você fazer, faça depressa hoje. Se arrependa, peça perdão, viva na graça do Senhor e no profético de Deus, mas não tolere mais um minuto Jezabel sobre a tua vida, nem sobre a tua casa, nem sobre teus filhos. Avance para viver tudo aquilo que o Senhor te chamou a viver. Avance para o seu destino profético. O texto de Apocalipse termina dizendo: aquele que vencer e fizer a minha vontade, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei, escuta, crente, eu lhes darei a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai, diz o Senhor. Você está entendendo isso? Você vai receber da mesma autoridade para influenciar a muitos e abençoar a vida de